Bom, agora vamos analisar aqui então as outras classes que foram desenvolvidas aqui no projeto, né? As outras classes de infra. Então aqui no pacote com T2TIRP Controller NFE, nós temos aí várias classes, tá? Temos aqui a classe Cancela NFE, que é uma classe aí bem parecida com a que nós vimos lá da consulta do status do serviço, tá? Então o que você deve fazer para que você compreenda melhor aqui? Primeiro você vai acessar lá o manual de orientação aqui do contribuinte, tá? Vai identificar aqui nesse manual onde está localizado o layout desse web service, né? A descrição desse web service, que no caso aqui, ó, é o web service de recepção do evento de cancelamento lá na página 41, ok? Então aqui nós temos inicialmente uma descrição, uma imagem com essa descrição, a função desse serviço, né, que é destinado à recepção de mensagem de evento da NFE, e o cancelamento é um evento para cancelar a NFE, tá? O autor do evento é o emissor da NFE, e a NFE deve existir no banco de dados da Cefaz, tá? Então só é possível cancelar uma NFE que tenha sido autorizada anteriormente, tá? E para cancelar uma NFE é necessário assinar, né, o arquivo XML com o certificado digital, tá? E esse certificado digital ele tem que ter o CNPJ do emissor da NFE. O processo aqui também é síncrono e o nome do método é NFE recepção evento. Então aqui você tem o layout da mensagem de entrada, né, com os respectivos atributos, com os respectivos elementos, né, aqui desse arquivo XML, que deve ser então definido para consultar o status do serviço, ok? Bom, então aqui nós vamos analisar aqui então como foi desenvolvido. Então aqui nós temos os parâmetros que são recebidos por esse método cancela NFE, que é o alias, o keystore e a senha do certificado, o código da UF, o ambiente que será utilizado, que é um ambiente de produção ou homologação, a chave de acesso da NFE, o número do protocolo, a justificativa e também o CNPJ do emitente, tá? No caso aqui define-se a versão dos dados. A versão aqui, apesar de nós estarmos utilizando a versão 4.0 da NFE, a versão do evento é a versão 1.0, tá? Então aqui no manual aqui da NFE, provavelmente nós teremos essa informação, tá? Bom, aqui nessa página não tem qual versão que deve ser utilizada, tá? Mas em algum lugar aqui desse manual, depois você deve fazer uma pesquisa, você vai encontrar informações de qual versão deve ser utilizada. Nesse caso aqui você deve utilizar a versão 1.0, tá? É interessante também que você leia as notas técnicas, tá? Que estão disponíveis lá no portal da NFE. Então temos aqui um link para as notas técnicas. É importante também que você leia essas notas técnicas, né? Que essas notas elas podem realizar algumas alterações no layout da NFE, tá? Que foi, por exemplo, definida aqui na versão 6.0 desse manual, ok? Bom, então vamos lá. Então aqui você tem o layout do XML, então você deve gerar o XML de acordo com esse layout, tá? No caso aqui, para gerar esse XML, também não foi utilizado o JAX-B. O XML foi criado aqui na mão mesmo, tá? Então foi definido aí os respectivos elementos, os respectivos atributos e definido o XML através aqui de uma string, tá? Logo depois assinou esse arquivo XML, realizou os procedimentos para envio lá para consumo do web service, obteve-se então a resposta desse consumo, tá? E buscou os dados do XML de retorno, tá? Então esse é o procedimento padrão que deve ser realizado para o consumo desse web service, tá? Logo depois nós temos aqui a obtenção do XML de cancelamento, tá? Então depois que é obtido aqui a resposta do servidor, né, da Cefaz, do web service lá da Cefaz, se a NFE for cancelada com sucesso, nós teremos aqui, ó, nós iremos chamar aqui o método XML cancelamento, que vai buscar as informações que foram retornadas
pela Cefaz para gerar então o XML de cancelamento, né, para armazenar esse XML de cancelamento no banco de dados. Ok? Então vamos analisar aqui as outras classes. Aqui nós temos a carta de correção da NFE. A carta de correção da NFE também é praticamente o mesmo procedimento do cancelamento. Então, inicialmente você define aí o web service que será utilizado, que no caso aqui também é o de recepção do evento. Tá? Define o XML que será enviado. Você deve consultar lá no manual qual que é o layout desse XML. Tá? Assina esse XML, envia essa informação para o web service. Tá? Obtém o retorno lá do web service e logo depois faz um tratamento desse retorno para buscar as informações que foram retornadas. Ok? Então, praticamente aí o mesmo procedimento do cancelamento, está mudando aí apenas o layout do XML. Tá? Temos aqui a geração do XML de envio. Tá? No caso aqui desse XML de envio, como o layout desse XML ele é um pouco mais complexo, foi utilizado aqui então o JAX-B para gerar esse XML. Tá? Então o procedimento é praticamente o mesmo que foi visto lá no módulo NFCE, né? Já que a NFCE ela é uma NFE, tá? Utiliza inclusive aqui a mesma versão, só que é uma NFE para o consumidor final. Tá? Inclusive utiliza aí o mesmo layout, né? Os mesmos esquemas dos arquivos XML. Tá? Então o que você deve fazer? Você deve novamente aqui lá no manual de orientação do contribuinte verificar aqui em qual página que está a descrição desse web service, tá? Que no caso aqui é o NFE autorização. Tá? Então aqui nós temos o layout da mensagem de entrada. Tá? Então vamos lá na página 29 e analisar esse layout. Então aqui nós temos o elemento raiz env NFE, a versão, que é um atributo de env NFE, o ID do lote, o indicador de sincronização, tá? E temos aqui o atributo NFE, tá? Que no caso é o conjunto de NFE transmitidas. E o layout dessa NFE, desse atributo aqui, tá? Ele está lá no anexo 1. Então vamos procurar aqui pelo anexo 1. Verificar em qual página está esse anexo 1. Aqui está. Ele está lá na página 174. Ok? Então aqui você tem um diagrama simplificado dos grupos das informações que tem que ter na NFE. Tá? Então aqui você tem o elemento raiz, NFE, logo depois o INF NFE, o IDE, o emitente, avulsa, destinatário, retirada, entrega, aqui os detalhes, né, que no caso são os produtos e os serviços, os totais, o transporte, cobrança, informações adicionais, exportação, compra e também as informações específicas aí sobre cana de açúcar. Tá? Então aqui você tem o diagrama simplificado e logo depois você vai ter aí a descrição de cada um desses, né, o detalhamento de cada um desses elementos. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a tag raiz da NFE, que é o NFE. Tá? Então já foi criado aqui um TNFE, que é o raiz. Tá? Logo depois foi criado o INF NFE, que é informações da NFE, que vai ser aí o grupo que vai conter as informações da NFE. Tá? A versão do layout, o ID, que é o identificador da tag que vai ser assinada aí assinada no arquivo XML. Logo depois aqui nós temos a regra de validação. Tá? Então esses atributos eles são definidos aqui por essa classe gera XML de envio. Tá? Então aqui nós temos os dados do cabeçalho, que são definidos aqui, que por esse campo B, tá? Que é a identificação da nota fiscal eletrônica, as informações de identificação da NFE. Então temos aí o código da UF, o código numérico que compõe a chave de acesso, a natureza da operação, o indicador da forma de pagamento, se é à vista, a prazo ou outros. Tá? E aqui você tem um campo que identifica a ocorrência. Tá? No caso aqui 1 e 1 significa que esse campo é obrigatório. Tá? No caso aqui de 0 ou 1 significa que esse campo ele é opcional. Tá?
tem um local aqui nesse manual que você vai encontrar as informações referentes a esses campos, tá? No caso aí, uma descrição do que é cada um desses campos aqui, tá? Então é interessante que você pesquise inicialmente onde está localizada essa informação para que você compreenda aqui essas informações, ok? Então é isso. Então você deve analisar aqui cada um desses campos, identificar se esse campo é obrigatório, além de identificar se esse campo é obrigatório ou não, verificar se o mesmo deve ser incluso de acordo aí com a utilização da NFE, de acordo com o envio da NFE, tá? Então, depois de você analisar todos esses campos, você vai setar cada um desses atributos aqui de acordo com a necessidade, tá? Lembrando que essas classes que estão sendo utilizadas aqui, essas foram as classes geradas, né, pelo utilitário XJC, tá? Como você gera essas classes, né, o procedimento para gerar essas classes foi mostrado lá no módulo controle de estoque. Então aqui nós temos as informações do cabeçalho da NFE, tá? Logo depois nós temos os totais, temos aqui também os dados do ISSQN, as formas de pagamento, temos aqui as informações adicionais, tá? Temos aqui também os dados do emitente, temos aí depois os dados do destinatário. Aqui nós temos o grupo de informações das NFEs referenciadas, as NFEs de produtor rural referenciada, os CTFE referenciados, os cupons fiscais referenciados, local de entrega, local de retirada, os dados do transporte, os dados da fatura, os dados das duplicatas e aqui os detalhes, né? No caso os produtos ou os serviços que estão incluídos na nota, tá? Para cada detalhe tem também as informações referentes ao imposto, tá? E o imposto é definido aí de acordo com o Código de Regime Tributário da empresa, tá? No caso aqui do Simples Nacional, define-se aí o CSO-SN, né? Verifica qual o CSO-SN que está vinculado à empresa, para definir então qual o tipo de ICMS que será incluído aí no arquivo XML, tá? Aqui no caso das empresas que não estão no regime do Simples Nacional, tá? Logo depois, temos aqui as informações do IPI, do Imposto de Importação, do PIS. Logo depois de definir todas essas informações, cria o objeto aqui env-NFE, tá? Que é o layout que nós visualizamos lá de envio da NFE, tá? Gera o arquivo XML, ok? E logo depois assina esse arquivo XML com os dados do certificado que foram passados aí como parâmetro desse método, tá? Então esse é o procedimento aqui para gerar esse arquivo XML. Temos aqui a classe que vai enviar a NFE, né? No caso aqui essa classe, ela vai receber o XML que foi gerado anteriormente lá pela classe que gera o arquivo XML e aqui as informações do certificado digital, a UF e também o ambiente que será utilizado. Então o procedimento aqui é o mesmo, define aqui as informações do servidor, define o protocolo de comunicação, consome o web service, né? Envia esse XML para que o web service lá faça o processamento, obtém o retorno desse processamento e verifica lá qual o layout do retorno desse processamento e de acordo com esse layout busca as informações referentes a essa nota, tá? Essa nota que foi enviada. Então o procedimento aqui praticamente o mesmo que nós visualizamos lá, tanto para o cancelamento, tanto para a consulta do status, também para a carta de correção. Da mesma forma é feito aqui com a inutilização do número, tá? Então aqui inicialmente define as informações, define o servidor que vai receber essa requisição, define aqui o XML, né? Cria o arquivo XML de acordo com o layout definido lá no Manual de Orientação do Contribuinte. Lembrando que é sempre importante
que você acesse as notas técnicas, tá, disponibilizadas lá no portal da NFE, porque pode ser que aquele layout que nós visualizamos ali no manual de orientação, ele pode ser que ele tenha sido alterado por alguma nota técnica. Tá? Então, se ele foi alterado por alguma nota técnica, você deve realizar as alterações de acordo com essa nota técnica a partir da data de validade que foi definida na mesma. Tá? Então, continuando aqui, temos aí a definição do layout, da inutilização da NFE, né, a geração do arquivo XML, que vai conter os dados para inutilização dos números da NFE, consome o web service e logo depois obtém o retorno desse consumo. Tá? Então, praticamente aí, o procedimento é o mesmo para todos os consumos dos web services. Tá? E aqui nós temos os respectivos controllers, né? No caso aqui, os controles lá das páginas que são utilizadas para a emissão da NFE. Tá?